Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estaremos aprendendo sobre os verbos. Não os verbos em si, mas sim suas subclasses. As subclasses dos verbos são verbos de ligação, verbos de estado e verbos de ação. Os verbos de ligação são usados quando você descreve o sujeito, então ele vem junto com o complemento da frase que faz uma descrição sobre o sujeito. Temos aí o primeiro exemplo de um verbo de ligação, que é o verbo to be, que significa ser ou estar. Então, sempre depois do verbo irá vir uma descrição sobre o sujeito da frase. Exemplo: He is 30 years old. Ele tem 30 anos de idade. Então, ele, o sujeito, tem o quê? A característica de possuir 30 anos de idade. Então, o verbo to be, que é o is, ele é o verbo de ligação, pois ele se liga à descrição que é feita ao sujeito. Os verbos de ligação, eles podem ser também verbos de ação. Porém, existem três verbos que sempre serão verbos de ligação. É o verbo to be, o verbo to become e o verbo to see ou to seem. Então, esses três, sempre quando estão numa frase, após eles terá uma descrição sobre o sujeito da frase. No primeiro exemplo, he is 30 years old. Is é o verbo to be e a descrição do sujeito é que ele tem 30 anos de idade. O become, que significa se tornar. Então, Jaden became a doctor. Became é o become no passado. Então, Jaden se tornou. Se tornou o quê? A descrição de se tornar. Jaden se tornou um médico. Então, médico é a descrição de Jaden. Então, Jaden é igual a um médico. E sim, que significa parece, parecer e não ver, parecer. Então, this family seems to be nice. Essa família parece ser legal. Então, parece o quê? Ser legal. Então, a descrição da frase é ser legal. Então, quem é legal? A família, certo? Então, quando possuem esses três verbos, sempre terá uma descrição do sujeito. Porém, verbos muito comuns, verbos de ligação, são os verbos sensoriais. Appear, que significa parece também, com o mesmo que seems, parecer. Look, parecer também, porém usados de outra forma. Feel, que significa sentir. Smell, que significa cheiro. Sound, que significa soa. E taste, como o gosto, certo? Qual é o gosto? Como você sente o paladar das coisas, certo? Então, appear. The doctor appeared nervous on stage. O ator pareceu nervoso no palco. Então, appeared vem ligado com nervous, que significa nervoso. Aonde? Nervoso aonde? No palco. E quem estava nervoso? O ator. Look, it looks like it was damaged. Isso me parece que foi danificado. Então, o que foi danificado? Alguma coisa. Feel. I felt the pain consuming me. Eu senti a dor me consumindo. Então, eu senti o que? A dor. Mas essa dor fez o que? Ela me consumiu. Smell. The cake smells good. Então, quer dizer que o bolo está cheirando bem. Certo? Então, smells é usado para ligar o bom com o cake. Na quinta frase, sound. That sounds awful. Isso soa horrível. Ou isso não parece bom.
Então, tem vários significados. Então, o verbo em si, ele perde o seu significado cru. A tradução literal ele perde e ele junta outros significados. Taste, que é o paladar. Lasagna tastes amazing with cheese and ham. Lasanha é muito deliciosa com queijo e presunto. Então, be, become and seem são os 3 verbos que sempre serão verbos de ligação. Já esses 6 verbos sensoriais, eles são verbos de ligação. Porém, para ser um verbo de ligação e não apenas um verbo de ação, a frase precisa ter uma descrição do sujeito da frase. Então, se tiver apenas o verbo, não é um verbo de ligação, e sim um verbo de ação. Mas se tem uma descrição depois dele, ele vira um verbo de ligação. Então, esses são os verbos de ligação, usados para fazer uma ligação entre esse próprio verbo com o complemento da frase que dá detalhes sobre o sujeito da frase. E a nossa aula de hoje é essa. Muito obrigado e bons estudos.